Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos juntos novamente. Hoje é dia 23 de junho de 2020, uma terça-feira, para nós juntos meditarmos sobre a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida da Rafaela, filhinha da Daniela e do Henrique, que nasceu ontem à noite. Parabéns ao casal. Estamos felizes, a alegria da família também é a nossa alegria com a chegada da Rafaela. Pedindo a Deus as mais ricas bênçãos sobre ela, nasceu muito bonita e eu tenho certeza que Deus abençoará grandemente ela e toda a família. Parabéns, Dani, parabéns, Henrique, bem-vindo, Rafaela, venha com a bênção do Senhor. Meus irmãos, eu quero aproveitar e informar os irmãos que durante alguns dias da semana eu estarei abordando alguns temas que eu acho proveitoso para os irmãos, principalmente numa época dessa, de incerteza, de instalação de medos em cada um, em virtude desta pandemia ocasionada pelo Covid-19, gerando mortes, insegurança sobre o futuro. E eu quero basear na palavra de Deus para poder entregar aos irmãos um estudo e como que cada um pode vencer o medo. Então eu gostaria de começar a partir de hoje. Possivelmente eu levarei a mais uns 3 dias, nesta quinta-feira, na outra terça-feira e na outra quinta-feira. Então eu gostaria que você aproveitasse e não perdesse a sequência deste estudo, tá bom? Ele já foi apresentado outras vezes no âmbito da igreja, na classe dos casais, também numa preparação para conselheiros, mas eu achei interessante poder disponibilizar através de vídeo, para que todos que não puderam obter essa informação, as tenha para poder viver melhor e poder vencer qualquer tipo de reações negativas com relação ao medo, tá bom? Então, que Deus abençoe. Essa é a parte 1, ok? Bom, irmãos, primeiramente, nós precisamos entender que cada um de nós vivemos num mundo, a Bíblia fala que é um mundo tenebroso, que é um mundo fruto, infelizmente, da queda do homem, do pecado. E isso tem se desenvolvido a maldade e a pecaminosidade se alastrado por toda a sociedade. Então nós temos vários tipos de medo. Quem não tem medo? Quem não tem medo de algo? Eu tenho pelo menos medo de algumas coisas. Uma delas aqui entre nós é cobra. Se falar em cobra, eu tenho pavor de cobra. Mas muitos têm em várias situações da vida. Muitas circunstâncias emocionais, alguns têm medo de morrer asfixiado, alguns têm medo de lugares fechados, outros têm medo de altura, outros têm medo de assalto, outros têm medo, como nós estamos vivendo, do contágio deste vírus. Muitos têm medo de relacionamento com pessoas, é verdade, muitos têm medo de se relacionar com as pessoas. Também, irmãos, muitos têm medo de avião, viajar de avião e assim sucessivamente. Então, medo, ele de certa forma faz parte da nossa vida, mas nós não podemos deixar se escravizar pelo medo. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nesses estudos. Primeiramente, irmãos, a anatomia do medo. O medo tem as suas formas, os seus processos e como ele é instalado na vida de uma pessoa. Primeiro deles, irmãos, do processo é o gatilho. O gatilho é algo ou situações que, se acontece, automaticamente cria um gatilho que aciona o medo em nós. Por exemplo, talvez na sua empresa tenha um diretor que ele é famoso por ser alguém muito austero, alguém muito sério, uma pessoa que não tem muito equilíbrio, muita paciência.
E de repente ele liga para você, eu quero falar com você agora. De repente esse sentimento cria um gatilho de medo. O que será que o meu diretor quer comigo? Será que eu vou tomar uma advertência? Será que eu vou ser demitido? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então automaticamente há um gatilho que dispara, tornando-se que a consciência do mal e que pode nos atingir. A causa, irmãos, pode ser real ou imaginária. Posso falar uma coisa? Possivelmente 95% ou até mais dos seus medos futuros não acontecem. Muitos sofrem por antecipação. É o gatilho que é disparado, gerando instabilidade emocional. Depois do gatilho tem as emoções. O medo, ele sempre causa uma emoção involuntária. Nós não queremos que aquilo aconteça conosco, mas cada um tem um modo diferente de reagir. Pânico, terror, vergonha, dor. Todos nós temos isso. Deixa eu falar uma coisa para você, confessar para você. Meu irmão, eu tinha um grande medo. Eu não podia passar por um túnel. Eu não podia passar por um túnel que me dava taquicardia. O coração parecia que ia sair pela boca. Eu tinha que abrir os vidros para tentar o ar, para amenizar a situação. Durante uns anos da minha vida, eu comercializei hortifruti granjeiro. Eu tinha um box no Mercado da Lapa. E eu atendia alguns restaurantes do Ibirapuera, Pinheiros, Moema. E eu tinha que passar por vários túneis ali. Túnel 9 de Julho. E praticamente diariamente. E eu passava mal todos os dias. Eu tinha essa síndrome de pânico. De túneis. Mas um dia, uma terça-feira, eu lembro como se fosse hoje. Antes de entrar no túnel, eu estava ali no Itaim. E eu parei um pouquinho e orei a Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Todos os dias eu vivendo em pânico, vivendo esse medo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero entrar neste túnel e não quero mais sentir pânico, medo. Não quero sentir mais que eu vou morrer. Me ajuda, Senhor. Eu orei a Deus assim. Orei ao Senhor e entrei naquele túnel. E eu nunca mais tive pavor, tive medo, pânico de entrar no túnel. Hoje, se o trânsito, o congestionamento parar dentro do túnel, eu posso até dormir. Não tem esse problema. Mas, irmãos, o medo, ele cria em nós. O medo cria em nós reações emocionais, reações de desproteção. As reações, irmãos, são variadas. Emocional. Quando nós planejamos aquilo, foge do nosso controle, nós não damos conta da situação. A pessoa perde o controle do seu pequeno universo, trazendo desconforto e insegurança. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Eu sinto que alguns irmãos, quando o pastor pede para orar num culto, eles ficam mesmo um pouquinho meio desconfortáveis em orar em público, em orar junto com a comunidade. Então, isso é importante, porque o medo ele traz reações, um descontrole e insegurança do nosso pequeno universo. Outro item é o descontrole, diante de situações inesperadas. Levando, meus irmãos, interessante, quando nós perdemos o controle, nós agimos de forma desequilibrada. Às vezes nós temos sentimento de ódio, de raiva, e que alguém traiu a gente, acusamos os outros, inclusive muitos até acusam Deus. Por que isso aconteceu? Porque teve que acontecer isso comigo. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está tomando conta de mim? E muitas vezes, irmãos, esse descontrole leva a situações que as pessoas, infelizmente, buscam a solução sozinhas. E o outro item é a negociação interior, ou seja, quando o medo é instaurado na gente por alguma situação, por alguma coisa ou por alguém,
Como que se deve buscar uma solução positiva? Tem duas situações que nós podemos buscar uma solução. A autoconfiança de tentar de alguma forma conseguir solucionar, ou a confiança em Deus. Nós podemos resolver por uma forma destrutiva ou forma construtiva. Deixa eu falar algo para vocês. Quando eu der um exemplo, eu não vou procurar muitas vezes em exemplo nos outros, se eu as tenho na minha vida. A maioria dos irmãos não me conheceu criança. E eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu era extremamente gago, eu tinha muita dificuldade. Eu era motivo de chacota, tanto na escola. Então eu era uma pessoa muito tímida, muito retraída. E na minha juventude também isso aconteceu até um determinado momento. Eu trabalhei numa empresa e eu trabalhava na área financeira e eu tinha lá meus 21 anos de idade, 21 anos especificamente. Um dia o meu gerente, eu agradeço a Deus pela vida dele, ele chegou para mim e falou: Luiz, eu preciso dar um curso de análise de crédito para os meus gerentes comerciais do Brasil todo. E eu quero que você ministre esse curso. Para um jovem inseguro, retraído, gago, ministrar um curso para homens, gerentes regionais de todo o Brasil, como que eu poderia? E eu falei para ele: eu não posso fazer isso, eu não tenho condições. E esse gerente me disse: Luiz, vai ser você. É você ou é você? Os recursos humanos da empresa vão estruturar o curso juntamente com você. Você vai dar todo o conteúdo que você que conhece mais. A apresentação vai te ajudar você, mas é você que vai dar o curso. Meus irmãos, isso teve um efeito na minha vida tremendo. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu soube que eu podia vencer os meus medos, que eu podia dominar a minha mente, as minhas emoções, que eu poderia sincronizar os meus pensamentos com as minhas falas. Isso teve um efeito muito grande na minha vida. É uma negociação interior que acontece. Ou eu podia ter desistido e falado: se você quiser me mandar embora, você pode mandar, mas eu não vou fazer isso. Ou eu falei: não, eu vou buscar. Eu confiava em Deus. Então, irmãos, essa é a anatomia do medo. Eu não sei qual é o teu medo, aonde ele aparece, aonde ele está instalado no teu coração. Mas eu quero dizer que tem solução para isso. E ao final disso eu quero ter da sua parte uma resposta positiva a isso. O segundo aspecto, meus irmãos, é as reações. As reações destrutivas que o medo traz. Primeiro aspecto é negar. Tem pessoas que negam: não, eu não tenho problema nenhum. Não, eu não tenho. Não. Mas, às vezes, só entrar num avião, a pressão sobe. Ou se for chamado em público para falar algo, dar uma palestra, não há condições. Ou talvez, quando encontra alguém que não gostou ou teve uma experiência negativa no passado, já entra em pânico, já não sabe como reagir. É interessante, meus irmãos. Quando tiver problema, não adianta negar. Temos um problema. Para poder enfrentar o problema, não podemos negar o problema. O segundo aspecto da reação destrutiva do medo, muitos irmãos respondem assumindo uma posição derrotista. Como tem medo, como tem uma instabilidade, eles começam a tomar uma posição de derrota. Não, eu não sou capaz. Isso eu não consigo fazer. Não, eu não vou lá porque isso mexe comigo. Eu fico com dor de cabeça, eu perco o sono. Não, eu não vou. Eu prefiro viver com isso. Irmãos, é uma postura de derrota. Crer que não tem solução para aquilo. Que não há poder ou nada, algum recurso para modificar essas circunstâncias. Alguns, irmãos, aceitam a condição de vítima e deixam de cobrir-se com lágrimas e autocomissuração. O que é autocomissuração? Tem dó de si mesmo. Tadinho de mim. Sou tão pequeno, sou frágil, não consigo. Então essas reações
de derrota são encontradas nas reações do medo. Outra reação é a amargura, de sofrer por um problema. Eu sou desse jeito, eu tenho essa patologia, eu tenho essa síndrome de pânico por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou aqui por causa do meu marido é assim, meu marido é assim, ele é culpado disso, ele é culpado disso. Eu sou desse jeito por quê? Por causa da minha esposa me fala isso, a minha esposa sempre diz isso, minha esposa é assim. Então, irmãos, essa amargura, ela busca em direcionar para os outros um problema que é dela. Às vezes essa situação de amargura paralisa a pessoa. A pessoa não avança, a pessoa não cresce, a pessoa fica inerte numa posição em virtude dessa amargura que ele sente e não sabe como vencer o medo. O outro aspecto é a camuflagem ou escape. Tem pessoas, irmãos, que camuflam a situação. Você já conhece alguma pessoa perfeccionista? Eu trabalhei com uma. Não é fácil. Às vezes a pessoa que procura a perfeição, a pessoa que procura nos outros algo que ela não consegue, tem que fazer perfeito. O perfeccionista, às vezes nós pensamos que é uma qualidade, mas é um problema, é uma falha. Está camuflando o seu medo, camuflando o seu problema. É importante com relação a isso. Às vezes, irmãos, o escape de muito trabalho, a pessoa gostar de muito trabalho, trabalha sábado, domingo, até tarde, de uma forma compulsiva, tem por detrás um medo, consequências do medo instalado na sua vida. Sabe, irmãos, legalismo, de julgar as pessoas. Então, essa camuflagem, por detrás, é uma realidade de medo existente na pessoa. Também, meus irmãos, a dependência dos outros. Pessoas que têm medo, muito medo, elas ficam dependendo dos outros, colam nas pessoas de uma tal forma que depende da pessoa, do outro. Não tem autoconfiança. E por fim, esse escape também é o escape que muitas vezes volta-se para as drogas e para o álcool. Quando a pessoa tem um medo que o leva à negação, à derrota e à amargura, ela tenta no escape, no álcool, na dependência química e no álcool, a sua saída da realidade e não enfrenta os seus próprios problemas. Esses são, meus irmãos, são as reações negativas. Agora eu quero entrar no texto bíblico que nós vamos trabalhar durante 4 encontros, ok? E o texto ele está baseado, meus irmãos, em Davi, no cenário do rei Saul e o seu exército diante do gigante Golias. Então eu quero ler esse texto com o qual nós vamos nos basear. Ok? Eu quero lê-lo. É um texto de um cenário, eu quero lê-lo todo. Tá bom? Isso se encontra, meus irmãos, em ok? 1 Samuel 17, do verso 1 ao verso 11. Ok? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Meus irmãos, 2,90 metros de altura. Ele era maior do que qualquer
qualquer jogador de basquete da NBA. Muito maior. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Meus irmãos, que cenário! O rei Saul e seus bravos soldados estavam apavorados. O medo tinha se instalado coletivamente nos homens que deveriam lutar por Israel. Que situação! Diante de uma situação desafiadora, de instabilidade, que gerou desconforto, desequilíbrio emocional, e levando ao pânico aquele exército e aquele rei. Que situação! Nós vamos ler o outro texto. Esse é o texto do rei Saul. Mas tem um outro personagem. Um rapaz e seu Deus. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Um menino que aqui entre nós, em palavras contextualizadas, foi levar a marmita que a mãe encaminhou para os seus irmãos que estavam nas fileiras do exército de Israel. Ele vê a situação, aqueles homens em pânico, o rei Saul em pânico e o filisteu afrontando a Deus. Nessa afronta, Davi se levanta, um jovem que não conseguia nem usar a armadura que Davi lhe entregara, se coloca diante do filisteu, daquele gigante que instalava o medo em toda nação. Meus irmãos, a história você conhece muito bem. Davi, ele separa 5 pedras. 5 pedras. E com essas 5 pedras, ele pretende vencer o inimigo. É interessante, meus irmãos, quando nós podemos fazer para vencer os nossos obstáculos. E Davi, ele disse o seguinte: por acaso, ele diz, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará em minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha, meus irmãos, como que Davi se apresenta. Como que Davi se apresenta? Meus irmãos, é importante para nós tirarmos lições para as nossas vidas. Olha que interessante, Davi, esse jovenzinho, ele coloca primeiramente que não foi só o exército, não, foi afrontado a Deus. E ele considera, olha que interessante,
o que ele declara. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. A esperança de Davi, ela havia sido materializado através das pedras que ele retirou naquele vale. Aquelas pedras representavam os instrumentos pelo qual o gigante Golias seria vencido. O gigante do medo seria vencido. E é nisso que eu quero fixar nesses momentos. Esta primeira pedra de Davi é a pedra do reconhecimento. Ele sabia quem era Deus. Quem é Deus para você? Pense nisso. Davi conhecia Deus. Davi, quando cuidava das ovelhas do seu pai, ia muitas vezes ficava noites com as ovelhas procurando um rebanho, procurando um local apropriado para se alimentar, para alimentar e fortalecer as ovelhas. Ele ficava sozinho e ali ele teve experiências com Deus. Davi era um jovem corajoso. Ele venceu um urso, ele venceu o leão. Ele protegia suas ovelhas e dava vida por elas, e Deus estava com ele, e ele compreendia isso. Então ele podia enfrentar Golias, podia enfrentar o medo que Golias representava, porque ele confiava em Deus, ele sabia quem era Deus, ele reconhecia quem era Deus. Quem é Deus para você? Isaías capítulo 48, verso 17 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha aqui que palavra maravilhosa! Ele lhe ensina, ele lhe dirige o caminho que o qual você deve seguir. Então por que você tem medo? Vença o medo, vença os obstáculos, vença as circunstâncias. Isaías 41, verso 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, vença os seus medos. Não se desestabilize diante de circunstâncias. O seu Deus te fortalece. Ele está contigo, conduzindo você pela mão direita, como um pai segue a criança com a mão dando segurança. É assim o seu Deus com você. Por que ter medo? Mateus 10, 31. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se o Salmo 84 diz que até o pardal achou casa e ninho para si, por que Deus te desampararia? Então por que você tem medo? Por que você não enfrenta situações? Por que você não se liberta dos seus medos? Porque você pode vencer o gigante do seu medo, sim. Reconheça quem é Deus para você. Esse é o nosso Deus. É o Deus que te ama. É o Deus da sua vida. Marcos capítulo 5, verso 36 diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Fé no seu Deus. Tenha fé no seu Deus. Se você tem medo de enfrentar situações, se você tem medo de falar em público, se você tem medo de entrar num elevador, se você tem medo de ir e conquistar as coisas, se você tem um sentimento de inferioridade, creia no Senhor Jesus, creia em Deus, creia no seu poder.
Você pode se libertar. Pega a sua pedra de reconhecer quem é Deus aí e vença. Vença o teu Golias, vença o teu medo, vença aquele para não te apresentar, não te afrontar mais. Pense nisso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O seu coração, a sua mente é de Cristo Jesus. Assim como aconteceu comigo. Eu tinha duas escolhas quando aquele meu gerente me desafiou a ultrapassar os meus limites. Eu tinha duas opções. Ou eu continuava me retraindo, continuava com os meus sentimentos de inferioridade, que eu não teria condições, que eu não conseguiria se apresentar e dar uma palestra ou dar um curso de vários dias em público para as outras pessoas. Ou podia confiar em Deus. E eu confiei em Deus. Deus me abençoou. Deus me deu entendimento, me deu segurança. Trabalhou na minha mente aqui, ó. Trabalhou no meu coração para me decidir. Tudo bem, eu vou em frente. E me preparou a minha mente para poder realizar aquele trabalho. Você é capaz. Minha irmã, você é capaz. Não coloque mais as culpas nos outros. Não dependa simplesmente dos outros. Não, Deus te deu capacidade para você ficar livre. Livre do medo. Livre das amarras do medo. Livre do pânico. Pense nisso. Esse texto é em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Podemos levar, irmãos, os nossos pensamentos de medo e fracasso e pavor diante de Deus através da disciplina de oração. Quantos não perderam promoções no seu trabalho por causa do medo? Enquanto outros viam qualidades em você, às vezes muitos de você via defeitos em você que você não conseguiria realizar. É interessante. Quantas oportunidades perdidas pelo medo, pelas reações negativas que o medo causa, amedronta, aprisiona as pessoas. Mas você pode levar o seu sentimento a Deus. Deus conhece você, o que te aflige, mas Ele deseja que você se expresse. Ele deseja que você fale a Ele, que você exponha aquilo que tem no coração, para que Ele possa, através do relacionamento criado, através da oração, você possa vencer. Você fala, você pode clamar, você pode se expor e Deus responde. Então a oração é um instrumento de você buscar a libertação e vencer o gigante do medo. Davi, ele reconhecia que Deus era. Deus era como ele era uma rocha, é um local seguro que ele podia confiar naquele momento de enfrentar o gigante Golias. Ele não se deixou aterrorizar por Golias, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia o que o Senhor podia fazer. Ele tinha aquela couraça de 60 quilos, a sua lança pesada, mas Davi só tinha o quê? Só tinha as pedras e a sua tiradeira, como se fosse seu estilingue. E só isso bastava, porque ele sabia o que o Senhor podia fazer. Ele cria nas promessas de Deus. E ele, crendo, tendo fé naquilo, ele caminhou, ele enfrentou, ele partiu para cima de Golias. Creia no Senhor Jesus, creia no Espírito Santo que habita em você. Você tem capacidade e inteligência para vencer. Vai para cima de Golias. Deus está contigo, creia. Creia nas promessas de Deus. Davi olhou o tamanho do seu Deus, enquanto Saul olhou o tamanho de gigante. O rei Saul e o exército olharam para o tamanho do gigante Golias, mas Davi olhou o tamanho do seu Deus. Deus é muito maior, meu irmão. Deus é o Deus Todo-Poderoso.
Então você deve olhar para Deus, reconhecer quem é Deus e o tamanho de Deus. Na verdade, o gigante, por mais que tenha 2,90 m, não é absolutamente nada diante do nosso Deus. Talvez você tenha um medo, alguma fobia, alguma circunstância que tem marcado a sua vida e impedido você de crescer, você de estar livre. Mas eu quero dizer para vocês, olha o tamanho do seu Deus. Ele está diante de Deus, de ti. Ele está para te abençoar, para te dar a vitória. Faça a tua parte. Confie nele. Reconheça quem é Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versos 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Que eles estão falando de autoridade que Deus te dá, para que você não construa argumentos, para que fique preso ao medo, à sua fobia, ao poder destrutivo. Às vezes, irmãos, humanamente o homem começa a construir justificativas para continuar no medo, para continuar fracassado, para continuar limitado com seus medos e as reações negativas. Mas aqui está dizendo que a autoridade em Cristo que nós temos para destruir todo argumento carnal e se levanta para que nós não tenhamos fé em Deus. Então, tire isso da tua vida. Deus pode transformar, Deus pode te abençoar, Deus pode fazer você vencer os seus medos. E aqui diz, leva ao cativo todo pensamento. Sim, o nosso Deus é poderoso para levar cativo todo pensamento e te dar liberdade, a autoridade que isso tem para tirar todas as justificativas que você pode criar para se continuar na mesma situação. Então Deus dá autoridade para você e eu quero orar por você ao terminar esse primeiro estudo. Eu quero orar por você, para que você creia no seu Deus, reconheça quem é Ele. E crendo quem é Ele, você possa buscar a presença dEle. Você possa ter fé nele, crer nas promessas e olhar para Deus. Se você olha para Deus, o tamanho do seu Deus, todos os problemas são insignificantes. Se você considera e reconhece a dele a sua rocha, todas as dificuldades e barreiras são ultrapassáveis e vencíveis. Eu tenho certeza disso. E eu quero orar por você, para que você vença os seus medos. Aquilo que gera instabilidade para você, deixa de existir, porque o teu Deus está contigo. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Senhor, somos teus, Senhor. Somos teu povo. Somos teus filhos. Sabemos, Senhor, das nossas limitações, da nossa pequenez, ó Deus. Mas, Senhor, também nós sabemos do valor que temos para Ti, ó Pai. Tu nos deste tanto valor que deu seu único filho em nosso favor, ó Deus. Por isso, Senhor, obrigado a Deus, porque Tu nos deste valor. Tu, Senhor, nós somos preciosos para Ti, ó Deus. Por isso, Senhor, pedimos em nome do Senhor Jesus que o Santo Espírito, Senhor, esteja falando ao coração dos Teus filhos ao assistir esse estudo, Senhor. Senhor, aqueles que têm medo, Senhor, de altura, medo, Senhor, de locais fechados, medos de falar em público, medo, Senhor, de enfrentar situações, medos, Senhor, de desafios profissionais. Senhor, em nome de Jesus, entra, Senhor amado, entra com a Tua providência, que eles possam encontrar em Ti, confiar nas Tuas promessas, para que não sejam mais cativos, Senhor, dos medos, das patologias, Senhor, que afetam emocionalmente cada um dos Teus filhos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que assim como Davi, Pai, enfrentou aquele gigante Golias, confiando em Ti, crendo nas Tuas promessas, Senhor, sabendo quem Tu és, que os Teus filhos também ajam da mesma forma, Deus, para que eles possam ser livres, possam conquistar, possam realizar, possam, Senhor, poder, Senhor, livremente, Senhor, fazer e usar as qualidades que Tu destes a eles, a inteligência que Tu deste aos Teus filhos. Por isso, Senhor, tira todo medo, tira todo Senhor, falsidade
e as falsas justificativas do medo e instaura a liberdade, ó Deus, a ousadia dos seus filhos em confiar em Ti e vencê-los, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, para que Tu possas fazer muito mais através da vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. É a nossa oração, Senhor, que o fazemos crendo no Teu poder, crendo no Teu agir sobre todos os Teus filhos. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, então, fiquem na paz do Senhor. O nosso próximo encontro é na quinta-feira. Nós vamos dar continuidade a esse estudo, Vencendo o Gigante do Medo. Que Deus o abençoe. Tenha uma noite feliz, em nome de Jesus.